Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz e neste vídeo nós iremos abordar a temática da transferência da capital das Alagoas para Maceió. Você sabia que Maceió é uma cidade com duas datas de aniversário? Nós comemoramos dois aniversários de Maceió. O primeiro no dia 5 de dezembro. O segundo, no mês de dezembro também, no dia 9. É porque, primeiro, nós comemoramos o aniversário da emancipação política, ou seja, Maceió se tornando um município, uma vila autônoma, no dia 5 de dezembro de 1815, por um decreto de Dom João. Essa é a primeira data de aniversário. A segunda data é o dia 9 de dezembro, porque em 9 de dezembro de 1839, pela resolução número 11 do presidente da província, Dr. Agostinho da Silva Neves, Maceió foi elevada ao status, à condição de capital da província das Alagoas. Portanto, a capital foi transferida da velha cidade das Alagoas, hoje município de Marechal Deodoro, para a vila de Maceió, que foi elevada à condição de cidade e metrópole, capital das Alagoas, sede do governo alagoano, nessa data de 9 de dezembro de 1839. Então, no 9 de dezembro, nós comemoramos o aniversário da transferência da capital para Maceió, ou seja, a elevação de Maceió à metrópole das Alagoas. É o chamado aniversário de Maceió, capital das Alagoas. Pois bem, é sobre este fato, esta segunda data de aniversário, 9 de dezembro de 1839, que nós vamos conversar agora, neste episódio, neste vídeo de hoje. Tudo começa quando Alagoas se emancipa de Pernambuco em 1817. Maceió era uma próspera vila, mas a sede do governo, a capital de Alagoas, independente de Pernambuco, era a cabeça da comarca, a velha cidade de Alagoas do Sul, a vila de Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul, que depois ficou conhecida como Vila de Alagoas do Sul e Cidade das Alagoas, que é hoje o município de Marechal Deodoro. Era a capital, era a sede do governo. Porém, quando o nosso primeiro governador, nomeado por Dom João, chegou, ele desembarcou no porto do Jaraguá, em Maceió, e ficou simplesmente encantado pela então vila de Maceió. Foi amor à primeira vista do nosso primeiro governador, Sebastião Francisco de Melo e Póvoas, com Maceió, a então vila de Maceió. Resultado, ele foi para a cidade de Alagoas, que era a sede política, tomou posse do governo, porém decidiu residir em Maceió. Portanto, ele morava em Maceió, ele residia na vila de Maceió e dava expediente lá na velha CAP, ou seja, no Palácio Provincial, né, na sede do governo, aquele palácio bonito, lá no centro histórico da atual cidade de Marechal Deodoro, onde funciona a prefeitura, hoje, a prefeitura municipal, né, de Marechal Deodoro. Então, ele ia lá para dar o expediente, para despachar no Palácio Provincial, mas escolheu residir em Maceió. Isso já foi um indicativo. Isso quando ele chegou em 1819, tá certo? Então, desde 1819,
Sebastião Francisco de Melo e Póvoas, ele foi o primeiro governador das Alagoas independente, depois da emancipação, ele residia em Maceió. Ele optou por morar em Maceió. Isso já foi chamando a atenção para a então Vila de Maceió. Os anos se passaram, o Brasil se tornou independente e os imperadores nomeavam os governadores, os governantes das então províncias do Império. A Alagoas, assim como os atuais estados, né? Bahia, Pernambuco, São Paulo, se transformaram em províncias do Império do Brasil. Alagoas era uma província do Império. E o imperador nomeava os presidentes de província. Era chamado assim, presidente de província. Então, no ano de 1839, o presidente que governava a província das Alagoas, era chamado assim, era província do Império, Alagoas, e o governante era chamado de presidente da província, nomeado pelo imperador. Então, quem governava a nossa província em 1839 era o doutor Agostinho da Silva Neves. Em comum acordo com a Câmara Legislativa, a Assembleia Provincial Legislativa, eles haviam deliberado transferir o cofre da Tesouraria Provincial para Maceió, para que ficasse mais próximo do Porto do Jaraguá, o porto mais movimentado da província. Então, essa repartição pública, chamada de Tesouraria Provincial, né, o Tesouro Provincial, iria funcionar aqui, próximo à alfândega, aqui em Maceió, para melhor controlar a tributação, a cobrança dos impostos, das taxas de exportação e de importação dos produtos que embarcavam e desembarcavam no Porto do Jaraguá. Isso já estava praticamente definido, a transferência do cofre. Né? Esse cofre era o cofre da Tesouraria Provincial. E ele se encontra hoje no Museu do nosso Instituto Histórico e Geográfico das Alagoas, né? Que foi o pomo da discórdia que ensejou todo o movimento político rebelde, né? Lá na cidade de Alagoas, que é hoje a cidade de Marechal Deodoro. Então, tudo foi por causa da transferência desse cofre. O cofre era o símbolo da repartição chamada de Tesouro Provincial, a Tesouraria Provincial, que é uma espécie hoje de Secretaria de Estado da Fazenda. Seria o equivalente hoje à Secretaria de Fazenda, né, do Estado, responsável pela parte financeira do Estado, né, pela tributação, pelos impostos, etc. Naquela época, na época do Império, se chamava o Tesouro Provincial, ou a Tesouraria da província. E era regida pelo tesoureiro provincial. Existia o tesoureiro provincial, que era uma espécie de secretário da Fazenda de hoje. Era o encarregado pelo tesouro, pela tesouraria provincial. Era o tesoureiro da província, o tesoureiro provincial. Então essa repartição seria transferida, mas aí houve reações. Algumas lideranças políticas, civis e militares da velha CAP reagiram à transferência do cofre. Quiseram impedir a transferência do cofre. E houve até uma rebeldia contra a transferência do cofre. Houve uma manifestação popular, um grande movimento popular lá na atual Marechal Deodoro, antiga cidade das Alagoas, antiga capital da província, contra a transferência dessa repartição da tesouraria, né, do cofre da tesouraria provincial. E um dos líderes desse levante, um líder civil,
maior foi o doutor José Tavares Bastos, uma grande liderança política, uma espécie de cacique político de lá, da cidade de Alagoas. O doutor José Tavares Bastos, ele era o pai do grande estadista alagoano Aureliano Cândido Tavares Bastos, que dá nome ao prédio da atual Assembleia Legislativa do Estado. O Palácio Tavares Bastos é uma homenagem a Aureliano Cândido Tavares Bastos, que vem a ser o filho deste líder político, José Tavares Bastos, de lá, de Alagoas do Sul, que liderou esse movimento contra a transferência do cofre da tesouraria provincial. O presidente, então, percebeu que havia uma revolta, havia uma desobediência civil e até militar contra a sua resolução, contra a sua decisão. Ele tentou reagir, mas o chefe militar, o major Manuel Mendes da Fonseca, comandando a tropa de linha, lá, era o chefe militar de lá, da cidade de Alagoas, declarou o presidente Agostinho da Silva Neves prisioneiro em palácio e colocou a tropa cercando o prédio do palácio, antigo palácio provincial. Pois bem, essa situação provocou uma revolta, uma rebeldia muito grande lá em Alagoas, da cidade de Alagoas. Convocaram, então, o doutor José Tavares Bastos, que era o 5º vice-presidente da província, para assumir o governo. Ele relutou, mas acabou assumindo o governo da província. Porém, o primeiro vice-presidente era o doutor João Lins Vieira Cansanção do Sinimbu. O doutor João Lins Vieira Cansanção do Sinimbu viria a ser, no futuro, o Visconde do Sinimbu, outra grande e prestigiosa liderança política das Alagoas, que acabou se tornando a liderança nacional, Foi ministro de Estado, chegou a ser chefe do gabinete ministerial, primeiro-ministro de Dom Pedro II, Amigo pessoal do imperador. Então, o Sinimbu estava em Maceió e era o primeiro vice-presidente. Sabendo do ocorrido, ele tomou as rédeas do governo na condição de primeiro vice. Então, havia uma dubiedade, uma dualidade de governo. Um governo rebelde, chefiado por José Tavares Bastos, lá na Velha Cap, na cidade das Alagoas, e um governo considerado legítimo e legal, constitucional, na vila de Maceió, sob a chefia do primeiro vice-presidente da província, que era o doutor João Lins Vieira Cansanção do Sinimbu. Cansanção do Sinimbu assumiu o governo. E para debelar a revolta, Sinimbu reuniu tropas de São Miguel, porque ele era de lá de São Miguel, de Anadia, e até solicitou algumas tropas nas províncias vizinhas, de Pernambuco e da Bahia. Então vieram tropas do exército, da tropa de linha de Pernambuco e da Bahia, para ajudar a recompor a ordem política na província das Alagoas, que estava em armas, rebelde, contra o presidente prisioneiro em palácio, doutor Agostinho da Silva Neves. Então, diante dessa resolução do Sinimbu, do Cansanção do Sinimbu, o major Manuel Mendes da Fonseca mandou o presidente Agostinho da Silva Neves embarcar no Patacho 2 amigos, que saiu de Maceió com destino ao Porto do Francês, saiu daqui do Porto do Jaraguá e parou no Porto do Francês. E levava uma correspondência, uma chamada carta de prego, para o doutor Agostinho da Silva Neves. Era uma carta do Sinimbu, vice-presidente, para o presidente Agostinho da Silva Neves. Quando ele embarcou, o major Manuel Mendes da Fonseca achava que eles iam para o Rio de Janeiro. Mas aí, na carta, Sinimbu solicitava que o doutor Agostinho
retornasse na embarcação para Maceió, para o porto do Jaraguá. E foi o que aconteceu. O navio voltou para o porto do Jaraguá e aqui o doutor Agostinho Silva Neves foi festivamente, efusivamente recebido pela população sob a liderança de Sinimbu. Tá? E aqui o Sinimbu transmitiu o cargo, passou a função de presidente novamente ao doutor Agostinho da Silva Neves. E aí, com as armas, com a força das tropas que vieram, reforço de Pernambuco e da Bahia, ele conseguiu debelar o levante. Os rebeldes de lá da cidade de Alagoas se dispersaram, uns se embrenharam mata dentro, outros foram para o interior da província das Alagoas, Murici, Atalaia, se dispersaram. O major Manuel Mendes da Fonseca acabou sendo detido, encaminhado para o Rio de Janeiro, onde ele perdeu a função de juiz, que ele também exercia, e continuou como oficial militar, como major do Exército Brasileiro, Major Manuel Mendes da Fonseca. Tavares Bastos conseguiu escapar, conseguiu fugir. Então, a revolta foi debelada, foi sufocada ou foi reprimida pela força legal. Triunfou a legalidade sob a liderança do Cansanção de Sinimbu, do Sinimbu. Então, o doutor Agostinho da Silva Neves, daqui de Maceió, assinou uma lei chamada de Resolução número 11, no dia 9 de dezembro de 1839, transferindo definitivamente a sede do governo para Maceió, elevando Maceió à condição de cidade e nova capital da província das Alagoas. Então, não apenas transferiu a tesouraria provincial, o cofre da tesouraria provincial, mas transferiu a própria sede do governo, elevando Maceió à condição de cidade e grande metrópole das Alagoas. É esta a efeméride, o fato histórico que nós celebramos como aniversário no dia 9 de dezembro. Então, dia 9 de dezembro é o aniversário da transferência da capital para Maceió, diante de todos esses episódios que nós acabamos de narrar. Então, Maceió, desde 9 de dezembro de 1839, passou a ser cidade e capital das Alagoas até hoje. Salve Maceió, capital, metrópole das Alagoas. E aí, gostou? Se gostou, deixe o seu like, Deixe também o seu comentário. E não esqueça de divulgar o nosso canal para que outras pessoas também possam nele se inscrever e conhecer um pouco mais a nossa história. A história da nossa terra, a história da nossa gente. Ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade, um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Até mais.